Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos então para mais um áudio, né? Um estudo do livro de Isaías, capítulo 10 ao capítulo 12. E começa Deus falando sobre leis injustas para destruir o órfão, o pobre, a viúva, para favorecer o rico em detrimento daqueles mais necessitados. Isso ele está falando que o povo de Deus está fazendo isso. O povo que ele levantou, comprou lá no Egito, o povo que ele deu a constituição dele, ele falou que esse povo agora faz leis injustas. E ele diz, ai daquele. Esses ais tem na Bíblia, Jesus fala, no livro de Apocalipse também fala, e nós estamos vendo em Isaías, ai daquele. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem categorias de pessoas que você não deve mexer. Você não deve mexer com pobre, com viúva, com necessitado, com quem já está todo detonado. Você não mexe, você deixa, você ora, você ajuda naquilo que for da vontade de Deus para fazer. Mas missionário, você não mexe, porque Deus vai ser o defensor deles. No livro de Deuteronômio ele fala isso, que nós devemos amparar e não destruir. O nosso chamado é ser uma bênção. O próximo ai é sobre a Síria. É o império que Deus vai usar para tratar com o Reino do Norte, a casa de Israel, e depois com Judá, Jerusalém. Lembrando que o Reino do Norte será cativo, levado para o cativeiro pelo Império Assírio, espalhado entre as nações, e a sua cultura vai ser aniquilada. Mas Deus usa aquele império e depois destrói aquele império. É como o mal, Deus usa também o mal para cumprir os objetivos dele como vara de correção na vida de muitos cristãos. Quando a gente lê, né, Lucas capítulo 22, 31, Jesus falando, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti. Temos também o exemplo de 1 Samuel 18, 10, quando diz que o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Então, o diabo também é instrumento do furor, é usado, porque não há duas forças no universo. A força é Jesus, a força é Deus. O diabo é um mero espectador, instrumento nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito e na mão daqueles que são dele, né? Que ele tem liberdade de agir entre os que são dele. Mas nós que temos as primícias do Espírito, Deus, ele nos poupa e também nos corrige quando precisamos. Então você está vendo aí um instrumento que Deus usou para corrigir o Reino do Norte, Samaria, por causa da idolatria, da maldade daquele povo, que era o povo que Deus chamou para ser santo, e eles se desvirtuaram seguindo outros deuses. E também vai usar um pouco da Síria em Jerusalém, no Reino do Sul, nas tribos de Judá, ali nas vilas, nas cidades de Judá, como vara de correção. No verso 11 ele fala, como eu fiz a Samaria os seus ídolos, eu também não farei com Jerusalém. E o Império Assírio começa o trabalho e o Império Babilônico aqui vai ser a vara. E ele fala no verso 2, depois de Deus usar a Síria como instrumento de correção de Deus, também vai castigar e vai destruir a Síria. E ao mesmo tempo ele fala da restauração de Judá. Mesmo eles tendo passado tudo isso, o Senhor vai restaurar eles e vai trazer eles de volta para aquela terra e fará deles uma lâmpada, fará deles um limiar. Verso 21, os restantes de Judá se converterão ao Deus forte, porque uma destruição já está determinada e o Senhor executará no meio de toda essa terra. Ele fala que não é para o povo temer a Síria, porque ele também vai derribar a Síria, logo depois também será derribada. E Isaías 11, ele fala uma profecia messiânica e uma profecia do milênio. Ele diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, os 7 Espíritos de Deus. Se você pega a sua Bíblia e abre em Apocalipse 1:4, você vai ver João falando, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. O Espírito Santo é um,
mas ele tem 7 atributos. Interessante a Bíblia, como ela é linkada, como a Bíblia é um livro vivo. E agora, do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento, o rei Davi, e das suas raízes, ou seja, da sua descendência, um renovo. É interessante que essa profecia é para o Nazareno. A palavra renovo, broto, é Nazareno. E aí, logo depois, ele fala dos 7 espíritos do Senhor. Na nossa vida, nós temos que buscar também ter esses atributos através do Espírito que habita em nós. O primeiro, o Espírito do Senhor, é a fé. É o Espírito daquele que chama a existência aquilo que não existe. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos pela fé. O segundo é a sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: necessita alguém de vós de sabedoria? Peça a Deus que a ninguém nega, e lhe será concedida. Então, a fé e a sabedoria eu ganho de Deus, e depois vem o entendimento. O entendimento vem quando você nasceu de novo pela fé, tem a sabedoria de Deus, você lê a Bíblia e vai ter entendimento. E agora, quem nasceu pela fé tem a sabedoria e entendimento, é apto a dar conselho. O quarto, um conselheiro tem que ser uma pessoa nascida de novo, que tem sabedoria de Deus, que já leu a Bíblia toda, um entendimento, é um conselheiro. E depois, fortaleza. Dos 7, eu tenho 4 acesos. E a minha vida começa a ser uma fortaleza. Agora vem o conhecimento. E conhecer a Deus é intimidade. Quando você nasceu de novo pela fé, tem sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Deus agora vai te dar da intimidade. 1 Coríntios 6,17, aquele que se junta ao Senhor se torna um só espírito com ele. E depois o sétimo, o temor ao Senhor. Porque você, quando adquire o sexto, o conhecimento, a intimidade, você é usado de uma maneira sobrenatural. E aí vem temor. Glória a Deus pela sua palavra. Então, que nessa manhã, que nessa semana, que nesse ano, você busque intimidade. Você busque os atributos do Espírito na sua vida. E a profecia continua. Fala que ele vem como juiz. Agora volta, né? No tronco de Jessé, volta como juiz para julgar toda essa terra. E fala que ele, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Isso é outra profecia de como o anticristo vai ser destruído. Aí diz que com o sopro dos seus lábios ele mata o perverso. Você abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, o qual o Senhor matará com o sopro da sua boca e a manifestação da sua vinda. Do verso 6 até o verso 10, ele fala da restauração das coisas. E no verso 12 ele fala que levantar-se-á um estandarte para as nações. Esse estandarte tem nome, Jesus de Nazaré. Naquele dia eles vão orar, o Senhor é a minha fortaleza, é o meu baluarte, é o meu tudo. Capítulo 12, verso 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou em minha salvação. Vós, com alegrias, tirereis águas das fontes da salvação. Olha que coisa, olha que profecia linda. Em João capítulo 8, 37 e 38, Jesus diz: no último dia, no dia da grande festa, Jesus levantou, exclamou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse quanto ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido dado, porque ele não havia sido ainda glorificado. Beba da água da salvação. Hoje há uma fonte aí aonde você está nesse momento ouvindo o áudio, buscando do Senhor. O Senhor abre uma fonte de salvação. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que está sendo derramado sobre todos aqueles que entregam a vida para Jesus são fontes de salvação, de vida. Fonte que nos lava de dentro para fora. Porque o mal não é o que entra pela nossa boca, mas é o que sai dela. Deixe o Senhor te lavar com as fontes de águas da vida e seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Seja um cristão. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê
um dia abençoado, te livre de todo mal. No nome precioso de Jesus, fica na paz.